pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje recebendo aqui Rui Monteiro, que é contabilista lá na Ilha dos Açores e aqui em Braga, para elucidar um pouquinho para a gente sobre as diferenças em se viver e investir, tanto lá nos Açores como aqui em Portugal continental. Bom, Rui, gostaria que você começasse falando pra gente um pouquinho dessas indas e vindas suas entre Açores e Braga, né? Falar um pouquinho da sua vida profissional nessas duas situações. Muito bem. Eu já estou a viver na Ilha Terceira, nos Açores, desde o princípio deste século, ano 2000, e foi lá que arranquei com um projeto, na altura, numa empresa na área da contabilidade e de consultoria económica, principalmente em projetos de investimento ligados ao quadro comunitário de apoio que existia na altura e pronto, desenvolvi lá esta atividade que posteriormente acabei por também, logo que pude, desenvolvê-la cá em Braga também. Ah, então você começou com... Eu comecei esta atividade, foi lá. Pronto, por razões pessoais na altura, e entretanto, depois logo que tive a oportunidade, acabei por abrir também em Braga um gabinete de contabilidade, ao qual estamos hoje cá em Braga. Mas, fundamentalmente, a principal empresa está sediada nos Açores e na Ilha Terceira, e é lá que eu passo a maior parte do meu tempo. A Braga eu acabo por vir, e ando aqui mais ou menos numa ponta aérea, uma vez por mês, onde venho aqui uns 4 ou 5 dias e aproveito para trabalhar e depois regresso à ilha, onde tenho, pronto, mais responsabilidades, mais trabalho e mais investimentos também. E ando, pronto, a minha vida é um pouco isto, é uma vida quase... Idas e vindas, né? É uma vida quase de cigano, mas tem que ser. A gente Você é bracarense? Sim, sou cá de Braga, e aliás, daqui dos arredores de Braga, e pronto, neste momento é uma opção de vida, mas que graças a Deus está a correr bem e gosto do que faço e pronto, a gente vai aproveitando tudo que pode, não é? Claro, com certeza. Quando a gente pensa lá nos Açores, a gente pensa da dificuldade de se chegar até lá. Como é que seria as dificuldades e facilidades de acesso à ilha? Porque você, nesse bate-volta, deve lidar muito com isso. Há uns anos atrás, era sofrido, era difícil, era um pouco mais complicado. E realmente, às vezes, eu cheguei a perder um dia inteiro no aeroporto. Saía de lá às 9 horas da manhã, ou às 9h20, ou às 10, conforme a hora do voo, e acabava por chegar algumas vezes, pronto, por causa das ligações, não havia ligações diretas da Terceira para o Porto, só havia para Lisboa, e às vezes cheguei a chegar ao Porto às 11h30 da noite. Às 11h30 da noite, ou seja, perdia um dia inteiro no aeroporto. Chegar em Lisboa, de Lisboa, e depois de Lisboa, deslocar para o Porto. Normalmente estamos a falar sempre de avião, nunca, o meu hábito foi sempre esse. Resultado, claro, nessa altura era difícil, não é? Perder-se um dia inteiro, muitas vezes passei muitas horas naquele aeroporto de Lisboa à espera de nada. Dava para trabalhar um bocadinho no computador, ia-se fazendo alguma coisa, mas nunca era aquilo que devia ser. Hoje não. Hoje é mais frequente. Hoje é mais frequente, hoje com a ponta aérea entre Lisboa e Porto, mesmo não havendo voos praticamente diretos, a não ser da Ryanair, da Terceira para o Porto, as outras duas, que é a SATA e a TAP, ainda não têm voos diretos da Terceira para o Porto, mas chego a Lisboa às 10h20 da manhã, se sair às 7 horas da manhã da Terceira, e às 11 horas apanho o avião para o Porto, e ao meio-dia estou no Porto, e quer dizer, no fundo, reduziu drasticamente. Passei a fazer esta viagem em 4 ou 5 horas e pronto, não há o cansaço, não há aquela fadiga, aquele extremo exagerado de a gente ter que esperar e aguardar, e não há nada disso, é sempre andar. E pronto, agora as facilidades entre o continente e a Terceira, nomeadamente entre o Porto e a Terceira, estão muito mais acessíveis. Isto para mim, que eu faço mais esta viagem. Agora, para Lisboa, são aquelas 2 horitas de avião, e aquilo é um pulinho aqui, um pulinho lá, e é muito fácil. Há uma média de 3, no verão há 3, 4 voos por dia,
não é? São várias companhias. Sim, são várias companhias. É a TAP que faz, é a SATA que faz, é a Ryanair que também faz, de Lisboa para lá. E de inverno há um pouco menos, mas também pronto, há aqui é conforme a conjugação dos interesses, a gente joga com o que existe e consegue com facilidade vir e andar para trás e para a frente sem problema nenhum. E depois são voos pequenos, não é? Por isso. Bom, trazendo aqui agora um pouquinho para a questão de investimento, tem diferença entre investir aqui no Portugal continental ou lá na ilha? Tem diferenças, quer dizer, não são diferenças, pronto, há algumas questões técnicas que beneficiam essas diferenças. Por exemplo, para abertura de empresa, tem diferença? Eu quero abrir uma empresa, estou vindo aqui para Portugal para abrir uma empresa. Teria diferença abrir lá nos Açores e abrir aqui em Braga, por exemplo? Não. Isso, por exemplo, abrir uma empresa, a entidade é a mesma, que é o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, a gente dirige-se a uma conservatória, a atitude é a mesma. A gente pode abrir uma empresa na hora, ou então pode seguir o outro processo. Que é o mesmo procedimento. Exatamente, o procedimento é o mesmo, os preços são os mesmos, não é? Aí não. Isso estamos a falar de aspectos burocráticos, aí não. Sim. Agora, em termos de vantagens, pronto, a economia açoriana tem estado a passar bons momentos, acaba por, está a ter um boom do turismo fantástico. Esse boom do turismo está a lhe desatar uma alavancagem muitíssimo boa para os vários negócios que existem nas várias ilhas. Os Açores é composto por 9 ilhas, onde a principal ilha é São Miguel e depois temos logo a seguir a terceira também, que é onde eu moro. E temos logo a seguir a terceira com também, muito boas infraestruturas e com grandes perspectivas de desenvolvimento. O que é que acontece aqui? Acontece que, por exemplo, em termos de aspectos fiscais, as vantagens são enormes. Não é? Há uma redução de taxas, quer de IVAs, quer de IRS, quer de IRCs. Que no Açores é mais barato. Nos Açores, o pagamento de imposto ao Estado é mais barato. Para dar um exemplo técnico, o IVA do continente da taxa de 23, lá é 18, que é o IVA da taxa mais alta. O IVA da taxa intermédia aqui é 13%, lá são 9%. O IVA da taxa mais baixa, normalmente a taxa dos medicamentos e os produtos alimentares, cá é de 6%, lá é de 4%. A brincar, isto reflete-se depois no montante, né? na economia, não é? Se estivermos a falar de coisinhas pequeninas, não se reflete, mas juntando muitas pequeninas, às tantas dá um volume grande e isso reflete-se, na boa natureza fiscal e no facto de as condições fiscais serem mais favoráveis. Por exemplo, a taxa de IRS tem uma redução de 20% em relação ao continente, qualquer uma das taxas, há várias taxas de IRS, a gente ouve muito na TV eles falarem de aumentar, diminuir as taxas, qualquer taxa que exista no continente e que seja aplicada a um trabalhador do continente será 20% a menos nos Açores. A taxa de IRC das empresas aqui anda na ordem dos 25%, lá está na ordem dos 17%, ou seja, estamos a falar aqui de uma diferença, ou aqui neste momento está em 23%, talvez, e lá está nos 16,9%, uma coisa assim. Resultado, o que é que acontece? Estamos a falar de uma diferença substancial, não é? Estamos a falar de uma diferença de cerca de 30% menos, o valor é mesmo este. Por isso, tudo isto são fatores que, para quem quiser vir de fora e achar que quer escolher opções que gravitem normalmente à volta do turismo, porque com o boom do turismo que está a acontecer neste momento na região autónoma dos Açores, nomeadamente em São Miguel e na Ilha Terceira, todos os negócios que estejam à volta, desde a restauração, desde a alimentação, desde empresas na área do marítimo-turística, desde empresas de passeios pedestres, exploração de trilhos, por aí fora. Tudo isto são situações que estão a emergir e que estão mesmo a começar a dar muito rendimento e a valorizar e ao mesmo tempo a ajudar a economia açoriana
e é um momento. Nesta altura, penso que quem descobrir, isto é, pronto, é um pouco, quem descobrir agora... Quem chegar primeiro, tomar vai tirar vantagem disso. Há de tirar vantagem disso. Mas isto é como tudo, não é? Isto é como tudo, as coisas são assim mesmo. Portanto, em meu entender, as vantagens principais são essas. A vantagem principal é, isto estamos a falar de aspectos técnicos, vantagens fiscais, vantagens competitivas em termos de economia. Sim. Agora, em termos de vida, a vida social e a vida em termos de qualidade de vida, a vida nos Açores é uma vida que não tem... Tranquilo. Não é só tranquila, é um paraíso. A gente tem que definir aquilo, é a palavra certa, é o paraíso. É viver no paraíso. É viver no paraíso, a realidade é esta, sem exagero nenhum, porque, pronto, um clima é maravilhoso. Muito raramente... Como é que é o clima lá na nossa? Muito raramente baixa aos 14 graus centígrados. Ou seja, estamos a falar de que não há frio, não é? Com certeza. Pronto, como são ilhas, lógico, será de pensar que são mais úmidas. Sim. Os índices de umidade são muito mais elevados. Em termos de calor, muito raramente passa aos 27, 28 graus, 29 graus. Nossa, mas que delícia. Ou seja, a qualidade de temperatura também é uma coisa que faz com que as pessoas tenham... Lógico, Quer dizer, interfere um outro tipo de vida, não é? Um outro tipo de... que sejam, por vezes, até muito mais sociais, não é? Muito mais sociais, que aproveitem as coisas, que vão praticar desporto, pronto, aproveitem as esplanadas, vão para as ruas, aproveitem a noite, aproveitem a festa, aproveitem, quer dizer, depois, pronto, são ilhas festivas. Normalmente a terceira é considerada o Parque de Diversões dos Açores, não é considerada uma ilha. Então tem bastante festa lá. Eles dizem que os Açores são compostos por 9 ilhas, mas quando chegam ao terceirense dizem, não, 8 ilhas e um parque de diversões. Olha, eu nunca tinha ouvido, gente. Olha que interessante isso. Porque o parque de diversões é o facto de eles começarem logo no dia 1 de maio, pronto, há sempre festas, mas no dia 1 de maio começa a primeira tourada à corda do ano, que vai depois até ao dia 15 de outubro, se não estou em erro. Todos os dias há 2, 3 touradas, 4 touradas, em aldeias diferentes, em terras diferentes, onde o povo converge todo para lá, o turismo vai todo também ver, quer dizer, é tradicional, há dinamismo, e a realidade é essa, pronto, e os Açores têm isso. Quando começarem a ser descobertos, não sei. Pois é, então olha só, diante desse paraíso, né, dessa qualidade de vida que você rapidamente conseguiu passar pra gente aqui, vale a pena investir no Açores? Sim. Eu, na minha opinião, vale sempre a pena. Eu, por exemplo, estou lá no Brasil, quero sair da confusão do meu dia a dia, da loucura do que eu vivo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja em qualquer cidade que for lá do Brasil. Quero um lugar mais calmo, um lugar tranquilo, quero qualidade de vida, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ter retorno financeiro. Os Açores seria interessante, seria uma opção para isso? Sim, várias situações. Tudo o que seja, que venha, todas as ideias, todas as perspectivas que venham de fora, com uma ideia ou uma vontade de investir de forma a que seja um incremento de qualidade para aquilo que existe nos Açores, são sempre bem-vindas, não é? Depois, há uma coisa que, por exemplo, se estamos a falar do Brasil, vamos falar, é um povo extremamente criativo. Sim. O brasileiro tem coisas que às vezes não lembra o diabo. A verdade é essa. Mas são sucessos logo. Porquê? São tão criativos, são fantásticos. Resultado, de certeza absoluta, que aí viria daí sempre algo de bom, não é? Porque e os Açores, nesse sentido, é um ponto a se explorar. Sim, conseguem captar com facilidade e explorar com facilidade. Qualquer tipo de negócio. Porquê? Porque, na realidade, os Açores até estão a precisar disso. Na minha opinião, claro, não estou a falar da minha opinião. Até estão a precisar disso. Estão a precisar de um incremento, estão a precisar de gente, estão a precisar de dinamismo. Já é uma terra, qualquer uma das ilhas tem as suas dinâmicas, a sua forma de estar. São ilhas completamente diferentes. Atenção, há lá ilhas que são praticamente paradas. Mas
elas vivem assim, não se vai mexer naquilo, porque é assim que eles gostam de viver. Não é? Estamos a falar de ilhas com 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. Já tem um ritmozinho. Aquele é o ritmo deles. Há uma ou duas ou três festas por ano, ou umas diversões, e é aquilo. Mas as outras ilhas que são mais dinâmicas, não. Quer dizer, são ilhas que é de se aproveitar. E hoje, o que é que acontece? Hoje chega-se aos Açores, vai-se na rua e ouve-se falar várias línguas. Ou seja, o turismo realmente... O turismo está lá. E onde está o turismo... dinamiza tudo. Há uma janela de oportunidades para qualquer negócio, para qualquer situação. Qualquer. Eu não vou dar exemplo de nenhum por uma razão muito simples, quer dizer, todos eles cabem. Para ter uma ideia, nos últimos 3 ou 4 anos, na Ilha Terceira, passou-se de 2 ou 3 empresas de marítimo-turística para 10 ou 15. Ou seja, que negócio é este? É um negócio de ir ver baleias, cetáceos, não é? Golfinhos, tartarugas, onde se vai e dá-se um passeio de 2, 3, 4 horas, conforme o tempo que está estipulado na visita. Vai-se para o meio do mar se ele apresentar condições, que normalmente apresenta condições praticamente todos os dias. O mito de que nos Açores é sempre mau tempo, isso é um mito. Porquê? Porque as pessoas viam o tempo e ficavam com a ideia de que o mau tempo vinha dos Açores. Não, o bom tempo queria ser nos Açores. As zonas de anticiclone são nos Açores. E dali é que vem o bom tempo para a Europa toda. Que é ao contrário, não é? Mas o que se dizia... Aqui há uns anos, quando eu chegava aqui, falava com alguns amigos meus e tal, não, tu trouxeste mau tempo, não pode ser, lá está bom, não é? E a verdade é essa. E, quer dizer, são estes aspectos que devem ser explorados e que devem ser aproveitados. E se houver essa oportunidade, agarrem-na. Claro. Agarrem-na. E me fala uma coisa, Rui, existem incentivos fiscais? Incentivos fiscais foi aquilo que a gente falou, ou seja, em termos práticos, a economia lá é mais acessível do que cá devido às reduções das taxas. Por exemplo, outra coisa que lá é mais barato, por exemplo, que é mais barato do que cá, é os combustíveis. Os combustíveis à partida têm um regime fiscal diferente, onde é mais barato comprar ou meter gasolina na bomba do que cá. Ok? Pronto, esses são os fundamentais, não é? Uma pessoa que ganha X milhares de euros de salário e por sua vez tem que pagar 10.000 euros de impostos, né? Desse salário equivale a 10.000 euros de impostos, IRS, nos Açores vai pagar menos 20%, já não vai pagar os 10.000, mas só paga 8.000. Porquê? Porque tem uma redução de 20% no seu IRS quando apresentar as contas ao Estado. Então, pronto, eu estou a ser muito simplista para não confundir, não quero pôr as coisas muito técnicas. E a questão, por exemplo, o Portugal 2020, que que se aplica aqui, né, no Portugal continental. Nós lá temos os Açores 2020, que é o mesmo. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão, é o mesmo quadro comunitário, com uma vantagem. Como o meio, primeiro, é mais pequeno, aliás, várias vantagens. Primeiro, é mais acessível. O meio é mais pequeno, é mais fácil de resolver as coisas. Nesse aspecto, por acaso, o Governo Regional trabalha muito bem, porque tem as coisas desenvolvidas de uma determinada forma que é fácil a gente aceder às pessoas que estão a resolver os problemas e as questões dos projetos de investimento das empresas. E eles próprios têm sempre uma atitude, na minha opinião, positiva de resolução. Aqui, aquilo que eu sinto é que, às vezes, para se resolver qualquer problema, demora, a pessoa faz um investimento, faz o projeto de investimento num gabinete, o gabinete trata das coisas, depois vem uma carta, depois demora. Lá, o processo é muito mais célere, é muito mais rápido, muito mais eficaz e resultado, e isso demonstra logo, a eficácia da aplicação do Portugal 2020 e do Açores 2020, em termos de volume, ou seja, a aplicação destes quadros, o Açores 2020 está muito à frente do Portugal 2020. Ou seja, os dinheiros que o Açores 2020 já investiu, ou deu, ou pagou aos projetos de investimento que foram colocados, em termos de taxa, vamos dizer, não sei qual é o valor, não posso dizer, não quero dizer uma barbaridade, mas em termos de taxa pode ser para aí 30% ou 40%, e aqui em Portugal pode ser para aí 10%. Ou seja, é muito mais eficaz. Nesse aspecto, é muito mais eficaz. Porquê? Porque também o meio é mais pequeno, é mais fácil de resolução, não é? Mas
é também por causa do dinamismo das pessoas que estão à frente desse tipo de processo, desse tipo de quadro, não é? E isso, pronto, é uma vantagem, não é? Isso é uma das vantagens. Tudo isto são coisas que, quando se começar a conhecer, quando se começar a integrar na comunidade açoriana, o resultado acabam por, pronto, apanhar o barco e depois é navegar. Não é? Com certeza. Bom, pela sua fala aí, a gente já viu que o turismo, então, ainda é uma boa área a ser explorada pela própria dinâmica da ilha, pelo próprio potencial, né, da ilha. E além do turismo, a gente consegue vislumbrar outras possibilidades? Pronto, a atividade, de investimento, né? Sim. A atividade principal lá, além do turismo, já é uma atividade, pronto, já há muitos anos, é a agricultura, não é? Nomeadamente o leite, e daí também os Açores têm conhecido pelas vaquinhas, não é? O queijo dos Açores também é muito conhecido. Essa, sim. Essa é a atividade principal. No entanto, nós todos sabemos que é uma atividade que, embora eles estejam constantemente a procurar renovar, não é? Com projetos de investimento, com alterações profundas no quadro comunitário, no entanto, a gente sabe que isso tem o seu término, tem o seu fim. Porquê? Porque estes apoios, e grandes apoios que vêm da Comunidade Europeia, com o tempo eles vão acabar por deixar de existir. E o resultado não é, na minha opinião, é uma área, neste momento se calhar é das maiores, se calhar não sei dizer se é até maior que o turismo ou não, mas se calhar é das maiores, né? Pode ser que seja maior que o turismo neste momento ainda, mas é uma área que vai ter tendência a regredir. Porquê? Precisamente porque vamos deixar de ser competitivos a partir do momento em que a gente deixe de ter tal apoio da Comunidade Europeia, okay? Porque a agricultura é muito apoiada. E pronto, quem quiser investir no curto prazo com essa intenção, ainda vai a tempo. Mas se for num longo prazo para uma grande fábrica de leite, uma grande exploração, isso, muito sinceramente, eu já penso que não é o caminho certo, na minha opinião, claro. Mas pronto, é uma área e existe. Depois, pronto, temos a área da alimentação, não é? A área dos produtos alimentares, que também é muito forte, pronto, onde há turismo, há comida, não é? Por isso, obrigatoriamente, aquilo é uma coisa que, neste momento, quando as pessoas se aperceberem que começa a fazer falta nos Açores um acompanhamento desta área, da restauração, dos cafés, dos bares, um acompanhamento ao turismo da forma como ele está a crescer, vai ser, na minha opinião, vai ser que é a mesma coisa como os hotéis, os hostels e as residenciais, vai ser um negócio certo. Tem que ser. Porque realmente, neste momento, por exemplo, se formos ver, no mês de agosto, se quisermos um quarto ou uma cama para dormir na Ilha Terceira ou em São Miguel, não temos. E pedem-nos 60, 70 euros por uma noite. Por uma noite. Se não for mais, conforme as alturas, não é? Se calhar, dentro de um determinado período, até mais. Por isso, vejam como é que está. Ou seja, tem um nicho ali, né? Tem um espaço, com certeza. O turismo vai ser o boom. Está a ser, mas vai fazer com que aquilo seja pronto, o motor de arranque de tudo. E a partir de... E beleza natural que não falta, né? Sim, e hoje tem beleza natural, tem turismo, não tem como desassociar. Uma coisa que eles têm boa, eles sabem preservar a sua beleza natural. Ou seja, não é fácil arrancar uma flor, não é fácil arrancar uma árvore, não é nesse aspecto. E depois é engraçado, eles próprios têm incutido na sua vida social
a preservação de tudo. São pessoas que, por exemplo, na cidade de Angra do Heroísmo não se vê um papel no chão, não é? A gente, muitas vezes, pronto... Cuidam do que é seu, né? Cuidam quer dizer, além de cuidar, tem gosto e prazer naquilo, não é? E depois tem uma coisa, por exemplo, falando de cidades, a cidade de Angra do Heroísmo teve um grande terremoto em 1980, desde aí, então, foi reconstruída, foi uma das primeiras cidades portuguesas a ser património mundial e ainda hoje mantém esse estatuto, o que lhe dá um elan citadino, um elan cosmopolita de pequenina cidade, mas de beleza real e de qualidade de arquitetónica, que é fantástica, não é? Aliás, vocês no Brasil têm uma zona que é a Laguna, que as casas, não é? As casas lá embaixo em Santa Catarina, as casas são muito similares às de Angra do Heroísmo. Eu já tive o prazer de lá estar, conheci, e quando olhei e vi a principal rua de Laguna, uma parte velha, eu disse, a gente está em Angra. Olha, que é engraçado. Angra do Heroísmo, não é Angra dos Reis, para não confundir. Okay. Mas é verdade, são estas pequenas coisas que, pronto. E depois os açorianos também têm uma ligação muito grande ao Brasil, principalmente para o Sul. Pronto, são todas coisas que trazem vantagens, não é? Trazem vantagens. Facilitam, né? Sim. Essa interação. Agora me fala uma coisa, acaba então que você fica mais tempo lá nos Açores, você vive mais nos Açores do que aqui em Braga. Como é que é viver lá na ilha? Eu falo assim, no sentido do dia a dia, supermercados, hospitais, escolas, essa infraestrutura, como é que é isso lá na ilha? Para mim, viver lá na ilha e educar os meus filhos na ilha foi a melhor coisa que me aconteceu no mundo. Porquê? Porque é tudo tão pertinho que a gente em 5 minutos vai à escola, vai ao colégio... Mas eu já acho que em Braga é tudo pertinho. Não, mas aqui em Braga não tem comparação. É mais pertinho. Não é mais pertinho, é ali ao lado. E a gente não precisa ficar no carro para ir buscar, não precisa ficar no carro para ir levar. Porque se a gente tiver o gosto de andar a pé, anda 5 ou 6 ou 7 minutos a pé e vai buscar os filhos ao colégio, vai buscar os filhos à escola, ou vai levar os filhos ao parque desportivo para praticarem desporto, qualquer coisa. Pronto. Essa foi uma experiência ótima na minha vida. E daí eu ter ficado este tempo todo nos Açores. Depois, a vida nos Açores, eu vou falar um bocadinho da minha, para ser rápido. Olha, muitas das vezes eu ponho-me a pé por volta das 7 horas da manhã e lembro-me o que é que eu vou fazer. Eu tenho que chegar ao escritório por volta das 8h30, 9 horas. Antes disso, eu ainda vou dar uma corridinha ao Monte Brasil. O que é o Monte Brasil? É uma zona, é um parque que temos lá, fantástico. Natureza pura. Quer dizer, já começa o seu dia estressando. Não é estressante, tenho ali mais 2 ou 3 amigos que também vão, vamos, conversamos, damos a nossa corridinha, ali 40 minutos, 45 minutos, faço ali uns 6, 7 km, tudo muito bem, sempre nas calmas, pego no carro, venho para casa, fico ali a 5 minutos do Monte Brasil, pego no carro, venho para casa, tomo a minha duchinha, estou prontinho, 9 horas da manhã estou a trabalhar no escritório. Até às 5, 6 horas, conforme a necessidade das coisas, mas pronto, também não estou sempre no escritório, muitas vezes tenho que sair, tenho que ir a clientes, tenho que ir aos bancos, tenho que fazer uma data de coisas que por vezes não são no escritório, e é um dinamismo em que o dia passa e flui de uma maneira que passa e não se sente, a gente não tem monotonia. Pronto. O que aquilo tem é que, em termos práticos, vamos ver uma coisa, desenvolvimento comercial como tem Braga, não é? Ou seja, não temos shoppings. Se não temos shoppings, e as pessoas estão tão vocacionadas para isso, muitas vezes, que depois chegam lá e sentem a falta daquilo. Eu não sinto, porque sempre que venho a Braga, se quiser, vou ao shopping. Eu venho cá muitas vezes e nunca vou ao shopping. Há muitas que vou, mas há outras que não vou. Chego a vir meses aqui seguidos e nem sequer ao shopping vou. Não é? Pronto, prefiro ir para o centro de Braga ou dar um passeio aqui, dar um passeio lá quando estou no meu tempo livre e nem sequer ao shopping chego a ir. Então não tem shopping? Não tem shopping. Naquela ilha, na ilha onde eu estou. Na terceira. Por exemplo, em São Miguel já tem shopping. Já é maior.
Estamos a falar em realidades diferentes. A Ilha da Terceira tem cerca de 55 mil habitantes. São Miguel já tem 150 mil habitantes. A Ilha de São Miguel já tem cerca de 150 mil habitantes. Claro, já é uma realidade diferente, uma realidade económica mais forte também, mais desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, também tem as suas coisas boas, porque, quer dizer, acaba por ser pequeno na mesma. Não é? Não é uma coisa como Braga. A gente não apanha trânsito para ir daqui para Vila Verde, às vezes aqui no Braga Parque, a gente está ali assim 10, 15, 20 minutos parado. Quer dizer, não é? E a gente fica, porque é que estamos aqui parados? Ou porque aconteceu um acidente, ou por outra coisa qualquer, mas estamos parados. E resultado, lá eu não sei o que é isso. Rui, vou te colocar numa situação complicada agora. Vamos a isso. Braga ou Açores? E por quê? Ui. Nem Braga nem os Açores, as duas. As duas? Quando estou em Braga, ao fim de 2, 3 dias, tenho saudades de casa dos Açores. Quando estou nos Açores, ao fim de alguns dias, tenho saudades de Braga. Por isso que privilégio, né? Que privilégio ficar. Aí não, ainda bem, eu consigo gerir isso de maneira a que me sinto bem num lado e me sinto bem no outro. E sinto a falta de um lado e sinto a falta do outro. Que coisa boa, é um privilégio. Nesse aspecto. Se saiu bem, né, gente? Obrigado. Olha só, agora eu vou te pedir, a nossa prosa está uma delícia, mas a gente tem que encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está lá no Brasil, estudando a possibilidade, né, de passear, de viver, de investir em Portugal. E aí hoje a gente traz uma possibilidade diferente, que seria lá nos Açores, saindo um pouquinho de Portugal continental, porque de Portugal continental nós temos muitas informações, a gente encontra muito material, mas realmente lá dos Açores só tenho a te agradecer, tá aqui enriquecendo o nosso Chá e Prosa. Mas eu queria que partisse de você uma mensagem para o pessoal que está lá pensando em vir para Portugal. Onde entraria os... Porque Braga eu já vendi, tá? Agora a ideia o que você teria para dizer, deixar de mensagem para eles em relação aos Açores? Bom, há uma palavra, em meu entender, que define os Açores. É o paraíso na Terra. Por isso, se é o paraíso na Terra, acho que diz tudo, não é? Acabou. Acho que diz tudo. Já justificou. Exato. Mas entrando um pouquinho mais nas questões práticas da vida. Os Açores são 9 ilhas. Dessas 9 ilhas, umas são mais desenvolvidas que as outras, mas tem tudo. Tem tudo. Hoje em dia, pronto, o mundo é global e quer queiramos, quer não, a facilidade de ter as coisas em Londres ou nos Açores é igual. Ou noutro sítio qualquer do mundo. A vantagem dos Açores é, por exemplo, imagine que mora 5, 6 minutos do centro da cidade e quer ir de carro. Vai de carro e vai ao banco, vai à farmácia, ou outro estabelecimento qualquer. Mas, entretanto, esqueceu-se de fechar o seu carro. Quando chegar, vai encontrar tudo exatamente como deixou. Ou seja, não há história. Eu, quantas vezes, aqui em Braga, eu me esqueço do carro aberto. Porquê? Porque o hábito é... E eu chego ao carro... Por acaso, eu não costumo andar com nada dentro do carro aqui em Braga. Mas, quando deixei o carro aberto, meu Deus. Em Braga, assusto-me e falo, meu Deus. Mas nos Açores, é normal. Isto é um exemplo nos Açores, nomeadamente na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, na cidade de Angra do Heroísmo. É normal e não costuma haver problema nenhum, graças a Deus. Por isso, quer dizer, este tipo de coisas, não há dinheiro que pague isto. Não há este tipo de vida, não há. Eu estou achando interessante, gente, eu não sei se vocês observaram isso aí. Na hora que você fala do carro aberto, eu fiquei pensando, mas eu deixo meu carro aberto aqui em Braga. Deixa. E o risco? Consciência tranquila. É? Então, assim, mas eu sei que é um risco. Mas é um risco. Eu sei. A gente sabe que é um risco.
Mas são os parâmetros de comparação mesmo, né? Para quem está saindo do Brasil e vindo para Braga, a gente encontra aqui esse paraíso de relaxar e acaba por aproveitar e acabar isso, deixando o carro aberto, como a gente costuma deixar constantemente. Mas olha só, dos Açores para cá, fazendo mais ou menos a mesma leitura. É a mesma analogia, está certo? E é isso, ou seja, em termos práticos, quer dizer, isto é uma forma de procurar explicar, mas pronto, uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes também os açorianos estão mais perto de Lisboa do que os bracarenses. Porquê? Porque os açorianos apanham um avião e em 2 horas estão em Lisboa. Um bracarense está no mínimo dos mínimos a 3 horas de distância da autoestrada, não é? Ou então também tem que ir apanhar um avião ao Porto, mas a confusão do aeroporto, no fundo, vamos ser sinceros, em termos de distância geográfica é mais longe, mas em termos de acessibilidade, em termos de acessibilidade é mais perto. E estas coisas eu vejo, pronto, por aquilo que é o dinamismo, que é o seu dia a dia, o meu dia a dia e o dinamismo das cidades entre Braga e Lisboa e ao mesmo tempo Ilha Terceira, ou então Ilha de São Miguel e Lisboa. É completamente diferente. A realidade é esta: qualquer coisa que seja necessário resolver e seja preciso vir a Lisboa, é só apanhar o avião, é uma ponta aérea. Estão a perceber? Pronto, claro, é uma vantagem muito grande. Pronto, há muita facilidade, os voos não são caros, pronto, dependendo das alturas, claro, quando está muito cheio, mas toda a gente sabe conjugar a sua vida de maneira que aproveita os preços mais baratos, organizando. Agora, os voos não são caros, a acessibilidade é muito boa. Os Açores, pronto, e depois tem a tal vantagem do tempo, das condições atmosféricas, o verde, a natureza. Braga já tem muitos, não digo arranha-céus, mas muitos prédios, muita confusão, Já tem um ar de cidade grande, né, Jânio? Sim. Não sendo, já tem um arzinho de cidade grande. O que também é muito bom. E Braga está a aproveitar essa já é uma das suas vantagens. Ter ar de cidade grande, mas não é. Exatamente. Não é? Em relação a uma Lisboa, um Porto, por exemplo, não é? E neste momento Braga está a crescer um pouco à conta disso. Sim. A crescer um pouco não, até a crescer muito, não é? Mas Braga neste momento também está a ficar uma cidade cara. Vamos ser sinceros, ou seja, Braga neste momento, devido à circunstância social e económica que está a acontecer, está a ficar uma cidade cara. A especulação imobiliária, prevê-se que a bolha aqui para a cidade de Braga vai arrebentar, estamos a falar da bolha imobiliária, mais ou menos dentro de 2 anos, ao final de 2020 se calhar as coisas já vão ser diferentes, porque isto é assim, está a crescer e vai ser uma altura que isto tem que estabilizar. Tem que estabilizar. Com certeza. E na minha opinião, os Açores, por exemplo, em alternativa à Braga, sendo uma alternativa diferente, tendo muito mais qualidade por um lado e sendo uma alternativa diferente, porque estamos a falar de coisas completamente diferentes, resultado, vão dar uma oportunidade a quem queira investir lá, muito mais substancial em termos de futuro. Braga já começa a ser complicado, porque já há muita gente aqui atrás do mesmo. Sim. Lá ainda não. Os primeiros a chegar com os seus reizinhos, como se costuma dizer. Com certeza. É mais ou menos isto. Não sei se ficaram com uma ideia, se... Não, acho que a mensagem é essa, né, gente? Dar a oportunidade de conhecer também os Açores, né? Abrir essas outras possibilidades. Sair um pouco de Portugal continental também, né? Conhecer, como é que dizem as pérolas do Atlântico? Olha, sim. Que lindo, gente. Achei isso lindo. Há quem chama assim, é verdade. Que joia. Rui, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa, essa prosa de hoje. Muito bom ver o seu carinho por Braga, o seu carinho pelos Açores. Você está me convencendo a ficar aqui e lá, né? Assim, né? Fácil. Eu joguei por isso. Eu joguei meu chá, joguei tudo. E eu caí fácil. Por isso. Só facinho. Está feito. Agora é a decisão só, mais nada. Muito obrigada, Rui, pela prosa. Olha, obrigado pelo. Tá bom?
Gente, então por hoje ficamos por aqui. Continue com a gente, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Vamos divulgar, mostrar os Açores, né? E eu vou estar trazendo mais vídeos sobre os Açores lá no canal do Ficou Mais Fácil Viajar, ok? Nos encontramos no próximo Chá e Prosa. Tchau, tchau!